Você sabe como um vereador é eleito? Não bastam apenas os votos obtidos nas urnas. É preciso verificar a quantidade de votos alcançados pela legenda. Mais explicações sobre este assunto a gente acompanha agora com o diretor legislativo Carlos Alberto Lima. No dia 7 de outubro deste ano serão realizadas as eleições municipais e eu vou conversar agora com o diretor legislativo da Câmara Municipal de Anápolis, o advogado Carlos Alberto Lima, e ele vai nos explicar como se elege um vereador. Doutor Carlos, como que funciona essa questão? A eleição de um vereador, ela se dá através do chamado voto proporcional. O que é o voto proporcional? Você junta todos os membros de um partido ou de uma coligação, os votos dados naqueles candidatos lançados por esse partido, por essa coligação, são somados e, à medida que você alcança um número mínimo de votos, que o pessoal chama de quociente eleitoral, é eleito um. Ou seja, vamos dizer que no total aí tenha, dividindo a quantidade de votos, aí precisa de 8.500 para cada partido ou coligação eleger um vereador. À medida que o partido ou coligação consegue 8.500, 17.000, vai para fora a quantidade de votos, ele vai garantindo um membro. Então essa eleição ela se dá exatamente com o somatório de todos os votos dados a um partido ou coligação, soma todos aqueles votos e aquele mais votado dentro daquele partido ganha a vaga. É por isso que a população confunde. Nem sempre o vereador mais bem votado é o vereador eleito. Exatamente. Nós temos um problema sério que às vezes tem um vereador bem votado dentro de um partido que não conseguiu. Por exemplo, a gente usou o exemplo aqui de 8.500 para garantir a eleição de um vereador. Vamos dizer que o partido, somando todos os votos, aí deu 8.400. Ele não tem direito a indicar um vereador para compor a Câmara Municipal. No entanto, dentro do partido dele teve um cidadão que foi candidato e teve 4.000 votos. E um outro aí que teve 2.000, 1.500 votos foi eleito. Por quê? Porque a soma dos votos do partido desse outro que teve 1.500 votos juntou a soma total, garantiu a presença de um. Então, nem sempre o mais votado é aquele que tem condições de estar exercendo o cargo de vereador. Terá condições de ser o cargo de vereador aquele cidadão que, estando num partido, o partido conseguir o quociente eleitoral, conseguir o número mínimo de votos necessários para garantir uma vaga na Câmara Municipal. Doutor Carlos, neste caso, então, o eleitor, além de conhecer o candidato, é importante que ele conheça também a coligação, o partido que esse candidato faz parte? Exato, porque o que acontece? O partido, ele é hoje a peça mais importante dentro do processo eleitoral, porque dentro do sistema proporcional, o que vai determinar a eleição ou não de um candidato é exatamente a quantidade de votos que o partido teve ou a coligação teve. Então, se um partido que tem bons candidatos, mas, no entanto, esses candidatos não têm densidade eleitoral suficiente para garantir a eleição de um, não adianta nada. Então, hoje, o que se busca, a gente observa bem nesse momento pré-eleitoral, antes de começar a campanha eleitoral, é que os partidos tentam fazer coligação, tentam fazer um ajuntamento exatamente para garantir a existência a quantidade mínima de votos necessária para eleger um. E às vezes o partido observando fala, meus candidatos não têm densidade eleitoral suficiente para eleger um, mas no entanto eles buscam fazer uma aliança com outros partidos para garantir. A Câmara Municipal possui documentos guardados em seu arquivo desde 1922. Este material pode ser acessado através do Centro de Memórias que funciona aqui no Legislativo e também podem ser acessados pela internet. A repórter Nara Delmônico mostra mais detalhes. Em 2009, a Câmara Municipal começou a implantar o Centro de Memória. A finalidade é manter a história do Legislativo anapolino. Documentos antigos estão guardados e cuidados por alunos do curso de História da Universidade Estadual de Goiás. A ideia surgiu justamente de uma parceria entre a instituição de ensino e a Câmara. Desde 2009, a partir de uma parceria entre o SEDOC da Universidade Estadual de Goiás e o Poder Legislativo, é que nós começamos a desenvolver esse projeto que visava e visa ainda, porque o trabalho continua, de resgatar a memória da sociedade anapolina, a memória da relação entre a sociedade e o poder legislativo. Surge em 2009, como eu falei, dessa parceria, na gestão 2009-2010. E na gestão 2011-2012 foi aperfeiçoado e depois de um longo trabalho de restauro, alocamento desses documentos, a gente agora disponibilizou a partir da internet.
No Centro de Memória, nesta sala localizada em um dos anexos da Câmara Municipal, estão arquivados documentos desde 1922 até hoje. Projetos de leis, requerimentos, balancetes e papéis administrativos estão todos guardados nestas pastas. Mas o acesso a eles pode ser bem mais fácil e simples, feito pela internet. Qualquer pessoa pode fazer uma busca pelos documentos sem ao menos sair de sua casa. O acesso ao acervo é feito pelo site da Câmara. Basta o internauta clicar no link do Centro de Memória. Uma outra janela irá se abrir e no campo de busca, o pesquisador só precisa digitar uma palavra-chave. Abaixo, aparecerá uma lista com todos os documentos disponíveis sobre o assunto. Vereadores que já passaram por essa Casa de Leis e que contribuíram com algum projeto de lei ou algum requerimento, com certeza vai estar digitalizado esse documento. O arquivamento de documentos nem sempre foi assim. Antes de existir um departamento específico na Câmara, os papéis ficavam guardados em uma sala no estádio Jonas Duarte. Esses documentos eles estavam armazenados lá no Jonas Duarte, em um porão lá no Jonas Duarte, jogados, abandonados. E aí, nessa gestão, 2009, foi da onde foi idealizado esse projeto, de fazer o translado desses documentos do Jonas Duarte para um local adequado aqui na Câmara. E como esses documentos estavam bastante comprometidos, a equipe de estudantes de História fez um curso para poder lidar com esse tipo de material. Foram algumas fases. A primeira fase foi o translado desses documentos do Jonas Duarte até a Câmara Municipal, num espaço preparado para isso. O segundo momento foi o restauro desses documentos. Alguns nem teve como restaurar. A gente até registrou isso tudo em fotografias na época. E outros documentos a gente conseguiu salvar, né? Então foi esse o segundo momento. E o terceiro momento foi disponibilizar esses documentos aqui em um departamento, o documento físico. E o último foi agora, e que eu acredito um dos mais importantes, foi a digitalização desses documentos. Por quê? Para consultar o acervo pessoalmente, o interessado deverá se dirigir à Câmara Municipal. O departamento funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Mas, pessoalmente, o processo é bem mais lento. A digitalização perpetua a vida desses documentos e perpetua essa relação aí nós temos documentos de 1922 a 2012 digitalizados. Então, aumenta até mesmo a relação da sociedade anapolina com o poder legislativo. Aumenta o diálogo entre a sociedade com o poder legislativo, que pode estar sempre, a população pode estar sempre acessando esses documentos pela internet e está acompanhando o que está acontecendo no poder legislativo, o que é muito importante. Essa parceria da sociedade com a Câmara Municipal de Anápolis. E na manhã de sexta-feira, dia 28 de setembro, foi realizada no plenário da Câmara Municipal uma audiência pública para prestação de contas do Executivo Municipal, referente ao exercício financeiro do segundo quadrimestre de 2012. Veja mais detalhes com a nossa reportagem aqui da TV Câmara. A Câmara recebeu o Executivo Municipal para a audiência pública de prestação de contas. O evento ocorreu nesta sexta-feira, dia 28 de setembro, pela manhã. Na oportunidade, foram apresentados a arrecadação e os gastos feitos desde junho a setembro de 2012. A reunião cumpre determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal. É importante para a Câmara Municipal
esta prestação de contas é exigência da legislação federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal. E mais uma vez, em deferência a esta casa, o prefeito aqui compareceu com o seu vice-prefeito, com todos os seus secretários, prestando contas do quadrimestre, esclarecendo dúvidas dos vereadores, dúvidas das pessoas que acompanharam esta audiência, de forma que ficamos felizes, satisfeitos com as explicações aqui trazidas. Segundo o secretário municipal da Fazenda, os índices apresentados neste quadrimestre já eram os esperados. Ele disse que desde 2009, a Prefeitura vem trabalhando para cumprir as porcentagens de repasse às secretarias, conforme determina a legislação. Graças a Deus estamos fechando bem, os números são favoráveis, nós estamos dentro dos índices de educação e de saúde, estamos dentro do índice de gasto com o pessoal, então para nós é muito satisfatório saber que agora, faltando 4 meses ainda para terminar o ano, nós já estamos com o índice da educação de gasto, na educação e na saúde já fechado. Isso para nós é uma grande satisfação. De todo o orçamento do município neste período, 19,81% foram investidos na Secretaria de Saúde. De acordo com a lei, o gasto mínimo é de 15%. A Secretaria de Educação atingiu 25,97%, sendo permitido um investimento mínimo de 25%. Para o presidente da Câmara, os dados são satisfatórios. Acho que, pelos números apresentados, a situação do município é de absoluta normalidade, com tranquilidade para continuidade dos investimentos, continuidade do progresso da nossa cidade. Outros índices que tiveram destaque na prestação de contas foram os gastos com servidores públicos. Todas as despesas com pessoal podem atingir até 54% do orçamento. A Prefeitura totalizou 46,43%. Em relação às quitações das dívidas obtidas pelo município em gestões passadas, o secretário apresentou os seguintes dados. Em dezembro de 2011, o valor da dívida fundada era de aproximadamente R$ 92.700. Atualmente, é de R$ 77.700. As dívidas com o INSS, a CELG e a Caixego aproximam de R$ 37.000, R$ 33.000 e R$ 10.000 cada. A dívida fundada é uma dívida que já vem de herança de várias administrações passadas, né? É dívida de longo prazo. Nós estamos administrando bem essa dívida. Para você ter ideia, a dívida nossa do INSS, que foi a maior dívida, que era uma dívida de mais de 50 milhões, hoje está na faixa dos 30 milhões. Ela caiu nessa gestão nossa 20 milhões de reais. A dívida da CELG, que é uma dívida grande, também está diminuindo. E a dívida da Caixego, que era uma dívida também de mais de 50 milhões, possivelmente ela acabará em 3, 4 anos. E esta foi mais uma edição do nosso Jornal da Câmara. Na semana que vem, voltamos com mais notícias aqui do Poder Legislativo Anapolino. Obrigada pela sua companhia.